Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 10 de outubro, domingo, 28º domingo do tempo comum. Hoje somos convidados a acolher a palavra de Deus e somos desafiados por esta própria palavra. Peçamos ao Senhor a graça de acolher e atender o apelo de Deus em nossa vida. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa vida. Nós poderíamos dizer que ele questiona duas situações muito pontuais. Primeiro, olhando para este homem que diz que desde a sua juventude observava todos os mandamentos, então nós nos deparamos com a realidade daqueles que procuram viver o que a igreja pede, os mandamentos, e é fiel a isto. Este homem era sumamente fiel. Contudo, nós poderíamos comparar isto com aquele que procura fazer exatamente tão somente aquilo que lhe é pedido.
A provocação de Jesus a este jovem é que ele possa ir além disso e confiar-se inteiramente a Deus, confiar-se totalmente a Deus. Assim, conquistará uma alegria indizível, conquistará tudo. Nós observamos a conclusão do Evangelho quando Pedro diz: nós deixamos tudo para seguir o Senhor, para te seguir. E Jesus vai dizer: quem deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos e campos, mulher também, por causa do Evangelho e de Jesus Cristo, receberá 100 vezes mais durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. E aí vem uma questão que talvez deixe o coração aflito. Tudo isto com perseguições, ou seja, na nossa vida teremos dificuldades. Porém, devemos confiar no Senhor. Voltando então para este homem que observa a lei, que procura observar a lei. Jesus o desafia a ir além, de não simplesmente ser um mero observador da lei, mas se confiar inteiramente ao amor. É viver em plenitude a lei que se configura no Shema. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, por isso o amará com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo, e confiar-lhe-á a própria vida, tudo aquilo que possui. Este homem, quando então é provocado a deixar tudo, por amor a Cristo e ao Evangelho, ele é abatido por uma profunda tristeza. Há uma expressão aqui, amados irmãos e irmãs, que diz: quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque este era muito rico. Amados irmãos e irmãs, aqui não vamos pontuar simplesmente a riqueza como tal, mas todo e qualquer tipo de apego, o apego de nosso coração. Jesus pede para que ele deixe este apego e se confie inteiramente. A palavra diz que não, ele é abatido, e o verbo que aqui está, splantum, ele traz um sentido de também não só de abatido, mas sobretudo de um sentido de raiva, de ódio. Ou seja, diante do convite de Jesus, ele toma uma atitude totalmente contrária ao convite à santidade. Ele sente raiva, ele fica indignado com o pedido de Jesus. Mas como isso é possível? Por que tenho que deixar tudo? O Senhor nos provoca este caminho. Sabemos e temos consciência de que isto não é simplesmente esforço de nossa parte, mas precisamos confiar no auxílio de Deus. O Oremos de hoje diz: ó Deus, sempre nos preceda. É um Deus que sempre vem ao nosso encontro e Ele se antecipa. Sempre nos preceda e acompanha a vossa graça para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. E qual é o maior de todos os bens? Ir ao encontro do sumo bem. Viemos a este mundo para amar a Deus e, amando-o, amar todos aqueles que Ele nos confiou. Peçamos, portanto, esta graça. Possamos ter a mesma alegria do autor do livro da sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza, e a ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei
a mais que a saúde e a beleza e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor dela irradiada não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Aqui, amados irmãos e irmãs, fala desta sabedoria que emana de Deus. Mas nós bem sabemos, cristãos, que a sabedoria encarnada é o próprio Cristo. Corramos ao seu encontro. Possamos escolher Ele às riquezas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.